Você se lembra do programa do Cosby? Em certo momento, parecia a sala de estar mais segura da América. Um lugar de risos, conforto e confiança. Mas avançando para 2026, os rostos que você se lembra contam uma história bem diferente. A idade, a tragédia, a doença e o escândalo transformaram suas vidas de maneiras que ninguém previa. Continue lendo e você descobrirá por que eles mudaram tão rapidamente. Bill Cosby como Dr. Heathcliff, Cliff Huxtable. Para toda uma geração, Cliff Huxtable foi o pai que tornava as salas de estar mais aconchegantes. As piadas, os suéteres, a autoridade calma, tudo nele parecia familiar e reconfortante. Bill Cosby tinha 47 anos quando assumiu o papel do Dr. Heathcliff, Cliff Huxtable. Ele apareceu em todos os 202 episódios, tornando-se o centro emocional da família Huxtable. Por trás daquela imagem reconfortante estava William Henry Cosby Jr., nascido em 12 de julho de 1937 na Filadélfia, Pensilvânia. Sua infância foi marcada pela pobreza, abandono e medo. Seu pai alcoólatra os abandonou cedo, obrigando sua mãe a trabalhar incansavelmente para sustentar 4 filhos. A escola trouxe pressão e fracasso em vez de promessas. E Cosby acabou desistindo dos estudos, ingressando na marinha dos EUA, onde a disciplina se misturava com a discriminação racial. A comédia tornou-se seu refúgio, moldada pela insegurança, raiva e pelo desejo de controlar o ambiente antes que este o controlasse. Essa motivação impulsionou uma carreira histórica. De I Spy, que lhe rendeu prêmios Emmy e quebrou barreiras raciais na televisão, a álbuns de stand-up que conquistaram um número recorde de prêmios Grammy, Cosby se tornou uma das figuras mais influentes do entretenimento. O programa The Cosby Show o alçou para além do estrelato, redefinindo a vida familiar negra na televisão americana. No entanto, em sua vida privada, seu mundo se despedaçou, de forma mais dolorosa com o assassinato de seu filho Ennis em 1997 e a morte posterior de sua filha Ensa. Perdas que silenciosamente consumiram o homem por trás do sorriso. Seu casamento com Camille Hanks, iniciado em 1964, resistiu a décadas de tensão, luto e crescentes acusações. A partir de 2014, mais de 60 mulheres acusaram Cosby de agressão sexual, alegações que destruíram sua reputação. Condenado em 2018, preso e libertado em 2021 após a condenação ser anulada por questões processuais, Cosby emergiu legalmente livre, mas moralmente desonrado. A saúde debilitada, incluindo a cegueira legal, o afastou ainda mais da vida pública. Em 2026, Bill Cosby tem 89 anos. Ele vive de forma discreta e reclusa, bem longe dos aplausos que um dia o definiram. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 400 milhões de dólares americanos, permanece de 400 milhões de dólares. Americanos permanece atrelado a direitos autorais, imóveis e contratos antigos, embora bastante reduzido por batalhas judiciais. Phylicia Rashad como Claire Huxtable. Com uma sobrancelha arqueada ou uma pausa perfeitamente calculada, Claire Huxtable governava a casa dos Huxtable com inteligência e elegância. Em 1984, Phylicia Rashad tinha 36 anos quando assumiu o papel de Claire Huxtable, uma advogada brilhante e mãe dedicada. Sua estreia na televisão foi em 1977, tornando-se um dos retratos de força mais marcantes da história do cinema. Rashad nasceu em 19 de junho de 1948 em Houston, Texas, e sua infância foi marcada por instabilidade e mudanças constantes. Após o divórcio de seus pais, sua família se mudou para o México para escapar da segregação racial nos Estados Unidos, deixando-a dividida entre duas culturas ainda jovem. A pressão financeira e a tensão racial exigiram sua independência precoce, forçando-a a amadurecer rapidamente. Essas experiências forjaram a disciplina que mais tarde definiria sua carreira. Embora o programa The Cosby Show a tenha levado a milhões de lares, a verdadeira base artística de Rashad foi construída no palco. Ela retornou repetidamente ao teatro, eventualmente ganhando um prêmio Tony por A Raisin in the Sun e, posteriormente, conquistando uma indicação por Skeleton Crew. Na tela, papéis como o de Creed revelaram uma autoridade mais discreta, moldada pela experiência de vida e não apenas pela atuação. Sua vida pessoal teve igual importância.
Rashad passou por 3 casamentos, cada um marcado pelas exigências da carreira, pelo distanciamento emocional e pelo escrutínio público, incluindo seu casamento de grande repercussão com o ex-astro da NFL, Ahmad Rashad. O fim de seus casamentos não representou um fracasso, mas sim o preço a pagar por manter tanto a ambição quanto a intimidade. Em 2026, Phylicia Rashad tinha 78 anos. Ela continuava ativa como atriz, diretora e mentora, tendo recentemente concluído seu mandato na área das artes e seguindo trabalhando seletivamente. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 25 milhões de dólares, refletia longevidade e disciplina, e não ostentação. Malcolm Jamal Warner como Theo Huxtable. O Huxtable era o filho que parecia mais real. Ele tinha dificuldades na escola, discutia com os pais, fracassava, aprendia e, aos poucos, crescia diante dos olhos do público. Malcolm Jamal Warner tinha 14 anos quando assumiu o papel de Theo Huxtable, o único filho da família Huxtable. Ele se tornou um símbolo da adolescência e não da perfeição. Warner nasceu em 18 de agosto de 1970 em Jersey City, Nova Jersey, e foi criado principalmente por sua mãe solteira, após seu pai tê-lo abandonado cedo. A pressão financeira e a ausência emocional marcaram sua infância, levando-o a buscar estabilidade na atuação ainda jovem. A responsabilidade chegou rapidamente e, com ela, o estresse de crescer sob os holofotes. A educação tornou-se um ato de equilíbrio entre os estudos e a sobrevivência. Sua carreira expandiu-se muito além de Theo. Warner recebeu uma indicação ao Emmy por sua atuação em The Cosby Show, encontrando posteriormente sucesso renovado com Malcolm and Eddie e uma aclamada atuação dramática em The Resident. A música tornou-se um refúgio paralelo. Ele foi baixista, poeta e vencedor do Grammy por sua colaboração em Jesus Children. Ao contrário de muitas estrelas mirins, sua transição foi discreta. Sua vida pessoal foi marcada por momentos difíceis. Warner sofreu a perda de entes queridos, incluindo sua ex-parceira Michelle Thomas, e viveu relacionamentos de alto nível sob constante escrutínio. O casamento veio mais tarde, e a paternidade o tornou uma pessoa mais madura, embora ele tenha protegido a privacidade de sua família com unhas e dentes. Em 20 de julho de 2025, Malcolm Jamal Warner faleceu aos 54 anos após ser arrastado por uma forte correnteza enquanto passava férias com a família na Costa Rica. Apesar dos esforços de resgate, ele foi declarado morto no local. A causa da morte foi confirmada como afogamento acidental. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 6 milhões de dólares americanos, refletia uma carreira construída sobre longevidade, e não sobre excessos. Tempest Bledsoe como Vanessa Huxtable. Vanessa Huxtable era a filha do meio que o público adorava acompanhar. De língua afiada, curiosa e sempre testando limites. Quando o programa The Cosby Show estreou em 1984, Tempest Bledsoe tinha 11 anos e foi escalada para o papel de Vanessa Huxtable, a filha espirituosa dos Huxtable. Ela participou de 197 episódios, crescendo na tela junto com o público. Nascida em 1º de agosto de 1973 em Chicago, Illinois, Bledsoe entrou cedo no mundo do entretenimento, começando a trabalhar com apenas 4 anos de idade. Essa exposição precoce trouxe oportunidades, mas também pressão. Longas horas de trabalho, expectativas de adultos e uma infância marcada por horários rígidos em vez de liberdade. A fama chegou antes que ela pudesse compreendê-la completamente, exigindo uma maturidade muito além de sua idade. Após o The Cosby Show, Bledsoe escolheu um caminho diferente de muitas ex-estrelas mirins. Ela passou a apresentar programas de televisão e a trabalhar em elencos, tornando-se um rosto familiar em Clean House e, posteriormente, aparecendo em Guys with Kids. Sua interpretação de Vanessa lhe rendeu um prêmio Young Artist Award, mas ela resistiu à tentação de buscar visibilidade constante, optando por equilíbrio e longevidade. Sua vida pessoal refletiu essa escolha. Bledsoe manteve um relacionamento duradouro com o ator Darrell M. Bell sem se casar, evitando deliberadamente a turbulência que presenciou em outros relacionamentos de alto nível. Hoje, Tempest Bledsoe tem 52 anos.
Ela continua ativa como apresentadora de televisão, atriz ocasional e filântropa, com foco em causas ligadas ao desenvolvimento da juventude e da comunidade. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 6 milhões de dólares americanos, provém de décadas de trabalho constante na televisão e investimentos inteligentes. Keshia Knight Pulliam, como Rudy Huxtable. Com sua inocência, sagacidade e honestidade destemida, Rudy Huxtable se tornou o coração da família Huxtable e uma fonte de carinho que o público jamais esqueceu. Em 1984, Keshia Knight Pulliam tinha apenas 5 anos. Escalada para o papel de Rudy Huxtable, a filha caçula da família, ela apareceu em 177 episódios da série Growing Up Before the World's Eyes, crescendo diante dos olhos do mundo. Nascida em 9 de abril de 1979 em Newark, Nova Jersey, a infância de Keshia foi tudo menos comum. Ela começou a trabalhar antes mesmo de ter memórias, entrando para a indústria do entretenimento ainda bebê. Enquanto outras crianças brincavam livremente, seus dias eram estruturados em torno de câmeras, horários e expectativas. A pressão da fama chegou antes da hora da escolha, criando uma infância definida pela responsabilidade em vez da inocência. Conforme foi crescendo, Keshia trabalhou deliberadamente para escapar da armadilha de ser lembrada apenas como uma estrela infantil. Ela encontrou um novo sucesso como Miranda em House of Pain, ganhando vários prêmios e alcançando novos públicos com filmes como Media Goes to Jail. Sua carreira se tornou uma de persistência silenciosa. Ela aprendeu a navegar em uma indústria que muitas vezes esquece seus jovens talentos. Sua vida pessoal carregava feridas mais profundas. Um casamento relâmpago com o ex-jogador da NFL, Ederton Hartwell, desmoronou em meio a alegações de infidelidade, levando a uma amarga e pública batalha pela custódia dos filhos, que deixou cicatrizes emocionais duradouras. Mais tarde, ela reconstruiu sua vida com o ator Brad James, optando pela estabilidade após anos de turbulência. A maternidade transformou suas prioridades, trazendo-a de volta à realidade após décadas dedicadas a se apresentar para os outros. Em 2026, Keshia Knight Pulliam tinha 46 anos. Ela continua ativa no cinema, na televisão e em empreendimentos comerciais, conciliando o trabalho criativo com a vida familiar. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 6 milhões de dólares americanos, reflete longevidade e não ostentação, construído por meio de trabalho consistente e construção de sua marca pessoal. Lisa Bonet como Denise Huxtable. Denise Huxtable era diferente desde o início. De espírito livre, elegante e curiosa, sem pedir desculpas, ela se destacava da perfeição polida ao seu redor. Em 1984, Lisa Bonet tinha 17 anos quando assumiu o papel de Denise Huxtable, a filha nada convencional da família Huxtable. Ela deixou uma marca muito maior do que o tempo que passou em frente às telas sugeria. Lisa Bonet nasceu em 16 de novembro de 1967 em São Francisco, Califórnia, e foi criada principalmente por sua mãe solteira após a separação precoce de seus pais. Crescendo como birracial em um mundo ávido por categorizar, ela enfrentou o isolamento e crueldade silenciosa de ambos os lados da família. Nunca se sentiu completamente pertencente a lugar nenhum, e essa sensação de deslocamento a acompanhou até a adolescência. A atuação tornou-se não apenas uma forma de expressão, mas também um refúgio. Sua carreira se desenrolou em seus próprios termos. Bonet conquistou um espaço em um mundo diferente e chocou Hollywood com sua ousada atuação em Coração Satânico, ganhando um prêmio de jovem artista e sofrendo fortes críticas da mídia. Papéis posteriores em Inimigo do Estado e Alta Fidelidade confirmaram seu talento, mas ela resistiu à constante exposição, muitas vezes se afastando em vez de se conformar. Sua vida pessoal refletia essa tensão. O casamento de Bonet com o músico Lenny Kravitz terminou devido ao peso da juventude e às diferenças criativas, embora tenha lhe dado uma filha, Zoe. Anos depois, seu relacionamento com Jason Momoa parecia oferecer estabilidade, mas estilos de vida distintos, o que acabou levando à separação e ao divórcio. Em 2026, Lisa Bonet terá 58 anos. Ela leva uma vida tranquila, focada na família e no equilíbrio pessoal, em grande parte afastada dos holofotes de Hollywood. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 10 milhões de dólares, provém de trabalhos no cinema e contratos de longa duração.
e não de uma produção constante. Sabrina LeBoeuf como Sandra Huxtable. Sandra Huxtable era a filha que já se sentia adulta, calma, articulada e serena. Ela representava o futuro em que os Huxtables acreditavam: educação, estabilidade e ambição discreta. Em 1984, Sabrina LeBoeuf tinha 26 anos quando assumiu o papel de Sandra Huxtable, a filha mais velha da família. Ela apareceu em cerca de 100 episódios, frequentemente personificando a maturidade em vez da travessura. Sabrina Marie LeBoeuf nasceu em 21 de março de 1958 em Nova Orleans, Louisiana, numa vida marcada por constantes mudanças e transições. Sua família mudava-se frequentemente, impulsionada por atividades artísticas e pela busca por oportunidades, o que a fazia ter dificuldades para formar amizades duradouras. O deslocamento social e a sensação de estar sempre em um novo lar geravam uma tensão emocional silenciosa. Ao contrário de muitos atores de sitcom, a formação de LeBoeuf era profundamente teatral. Com formação na UCLA e na Escola de Drama de Yale, ela se dedicou ao teatro clássico, particularmente a Shakespeare. Embora o público a conhecesse como Sandra, seu orgulho profissional residia nos palcos, onde construiu uma carreira respeitada com a companhia de teatro Shakespeare. Mais tarde, ela emprestou sua voz à série animada Fatherhood, conquistando o reconhecimento, incluindo um prêmio da TV Land relacionado ao legado de Cosby. Sua vida pessoal foi mais discreta do que dramática. LeBoeuf casou-se com o produtor Michael Reynolds em 1989. Mas o relacionamento terminou em meados da década de 1990 devido a diferenças irreconciliáveis. O divórcio foi discreto, consensual e definitivo, e ela optou por não se casar novamente. Em 2026, Sabrina LeBoeuf tinha 67 anos. Ela vive longe dos holofotes, dedicando-se ao design de interiores e à consultoria criativa, em vez de atuar. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 4 milhões de dólares americanos, provém de décadas de trabalho na televisão, no teatro e em empreendimentos comerciais. Geoffrey Owens como Elvin Thibodeau. Elvin Thibodeau entrou no universo dos Huxtable como um forasteiro e permaneceu como parte da família. Quando The Cosby Show expandiu seu universo em 1985, Geoffrey Owens tinha 24 anos e foi escalado para o papel de Elvin Thibodeau, namorado e, posteriormente, marido de Sandra. Desajeitado, sincero e frequentemente subestimado, ele trouxe calor e humildade para a casa. Jeffrey Lewis Owens nasceu em 18 de março de 1961, no Brooklyn, Nova York, e cresceu em meio a tensões sociais e desigualdade racial. Embora seu pai tenha se tornado posteriormente um congressista proeminente, os primeiros anos de Owens foram marcados pela consciência da luta de classes e da busca por identidade. Lidar com essas contradições gerou uma pressão interna. A educação tornou-se sua âncora, levando-o à Universidade de Yale e ao treinamento clássico. A carreira de Owens seguiu um ritmo diferente do de seus colegas de sitcom. Após o The Cosby Show, os papéis surgiram de forma inconsistente, dispersos entre o teatro e a televisão, incluindo It's Always Sunny in Philadelphia e produções shakespearianas. Ele conquistou respeito em vez de troféus, tornando-se conhecido como um ator trabalhador e dedicado à sua arte. O ensino e a mentoria tornaram-se centrais para sua identidade, mesmo com o declínio de sua visibilidade na mídia tradicional. Essa realidade tornou-se dolorosamente pública em 2018, quando Owens foi fotografado trabalhando em um supermercado durante um período de dificuldades financeiras. As imagens viralizaram, reacendendo o debate sobre dignidade, trabalho e os mitos do sucesso entre celebridades. Embora o momento tenha sido humilhante, também trouxe apoio renovado, incluindo ofertas de Tyler Perry e outros produtores. Owens nunca renegou a obra, apenas a vergonha que lhe foi imposta. Em 2026, Geoffrey Owens tinha 64 anos. Ele continuava atuando, lecionando e ministrando oficinas de Shakespeare, conciliando a arte com a vida. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 300 mil dólares americanos, reflete uma vida dedicada ao trabalho em vez de à acumulação. Raven-Symoné como Olivia Kendall. Olivia Kendall não entrou na casa dos Huxtable por acaso.
Ela irrompeu, barulhenta, destemida e com uma confiança inacreditável para uma criança tão pequena. Ela transformava a energia de todos os cômodos por onde passava. Raven-Symoné tinha apenas 3 anos quando assumiu o papel de Olivia Kendall, a presença mais jovem no círculo familiar. Mesmo tão jovem, seu timing e presença pareciam instintivos, não ensaiados. Raven-Symoné Christina Pierman Mday nasceu em 10 de dezembro de 1985 em Atlanta, Geórgia, e sua infância transcorreu em ritmo de adulta. Contratos de modelo, testes, estúdios, o trabalho substituiu a diversão quase que imediatamente. Crescer em Hollywood significava pressão antes da identidade, expectativa antes da escolha. Sua carreira não desacelerou, pelo contrário, multiplicou-se. Mais tarde, ela se tornou uma voz marcante para toda uma geração com a série So Raven, retomou o controle com Raven's Home, conquistando vários prêmios Endobo a CPA Image Awards e estreando atrás das câmeras, como produtora e diretora. O sucesso trouxe consigo uma responsabilidade, mas também exaustão. Em sua vida privada, ela enfrentava batalhas mais silenciosas. Raven falou abertamente sobre relacionamentos dolorosos, confusão de identidade e o custo emocional de ser observada por décadas. Ela resistiu a rótulos antes de aprender a se apropriar deles, escolhendo a autodefinição em vez da expectativa pública. O casamento com Miranda Midday trouxe estabilidade após anos de luta interna e projeção pública. Em 2026, Raven-Symoné completa 40 anos. Ela continua sendo uma artista multifacetada e poderosa, atuando, produzindo, dirigindo e apresentando, enquanto molda projetos de acordo com seus próprios termos. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 40 milhões de dólares americanos, seu sucesso reflete longevidade, controle e reinvenção. Earl Hyman como Russell Huxtable. Russell Huxtable nunca elevou a voz e nunca precisou. Ele carregava história em sua postura, memória em suas pausas e sabedoria em seus silêncios. Quando Earl Hyman assumiu o papel aos 58 anos, interpretando Russell Huxtable, ele trouxe algo raro para a televisão: a verdade vivida. Sua presença parecia genuína, não forçada. Earl Hyman nasceu em 11 de outubro de 1926 em Rocky Mount, Carolina do Norte, em um sul segregado marcado pela pobreza e pelas limitações. Sua infância foi marcada pelo racismo e pela opressão, o que o obrigou a cultivar sua ambição de forma discreta. Em busca de liberdade, mudou-se para Nova York, onde a arte se tornou tanto refúgio quanto forma de rebeldia. Logo, Hyman se tornou um gigante dos palcos. Ator shakespeariano com formação clássica, interpretou Oth, Rei Lear e Júlio César, conquistando uma indicação ao Prêmio Tony e respeito internacional. Para outra geração, sua voz como Pantro em Thundercats tornou-se icônica. Sua vida pessoal se desenrolou em cuidadosa privacidade. Como um homem gay em uma época que punia a exposição pública, Hyman viveu discretamente, compartilhando mais de 50 anos com seu parceiro, enquanto lidava com riscos sociais e o silêncio profissional. Nos últimos anos, uma doença cardíaca foi gradualmente limitando suas forças. Earl Hyman faleceu em 17 de novembro de 2017, aos 91 anos, devido a complicações de uma doença cardíaca, na casa de repouso Lillian Booth, em Nova Jersey. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 5 milhões de dólares, refletia uma vida dedicada à arte e não à fama. Clarice Taylor como Anna Huxtable. Anna Huxtable não precisava de delicadeza para demonstrar amor. Sua autoridade vinha da sobrevivência e seu calor humano se revelava somente depois de ser conquistado. Quando Clarice Taylor assumiu o papel de Anna Huxtable aos 67 anos, ela transformou cada fala em experiência vivida e não em mera atuação. Ela sentia como se o passado estivesse falando diretamente com o presente. Clarice Taylor nasceu em 20 de setembro de 1917 no condado de Buckingham, Virgínia, em meio à brutal realidade do sul segregado dos Estados Unidos. A pobreza e a segregação marcaram seus primeiros anos, forçando-a a desenvolver resiliência muito antes de ter oportunidades, entrando no mundo do entretenimento enfrentando barreiras raciais, de classe e de idade. Cada passo à frente foi conquistado com luta, não concedido de bandeja. Sua carreira se estendeu por décadas e diversas áreas.
Taylor foi uma força nos palcos, conquistando um prêmio OB e ajudando a moldar o teatro negro nos Estados Unidos. O público também se lembrava dela em Sanford e Son, onde ela equilibrava humor e autoridade, provando que conseguia dominar uma sala sem precisar levantar a voz. Sua vida pessoal era marcada por tensões silenciosas. Taylor casou-se uma vez, divorciou-se e criou os filhos praticamente sozinha. A independência significava conciliar a maternidade com uma indústria implacável. Com o passar dos anos, a doença cardíaca foi limitando gradualmente sua força, embora jamais sua presença. Clarice Taylor faleceu em 30 de maio de 2011, aos 93 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva em Englewood, Nova Jersey. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 2 milhões de dólares, refletia uma carreira construída sobre resistência e não sobre os holofotes. Joseph C. Phillips como Martin Kendall. Martin Kendall entrou no mundo dos Huxtable como um homem dividido entre ideais e realidade. Calmo, disciplinado e por vezes distante, ele representava a responsabilidade em vez do romance. Quando Joseph C. Phillips assumiu o papel aos 27 anos, interpretando Martin Kendall, trouxe uma seriedade que perturbou sutilmente o ritmo da família. Sua presença parecia intencional, nunca acidental. Joseph Connor Phillips nasceu em 17 de janeiro de 1962 em Denver, Colorado, e cresceu mudando-se constantemente devido à sua família militar. A estabilidade era rara, a adaptação constante. Essa infância nômade criou um distanciamento emocional e uma pressão interna, forçando uma maturidade precoce e, ao mesmo tempo, dificultando o sentimento de pertencimento. Sua carreira transitou entre a atuação e o intelecto. Phillips participou de papéis dramáticos na televisão, incluindo em The District, enquanto também construía uma vida paralela como escritor e comentarista público. Com o tempo, sua voz passou do entretenimento para a ideologia. Essa transição afetou sua vida pessoal. Seu longo casamento com Nicole Phillips terminou em divórcio após anos de conflito ideológico, deixando sequelas emocionais para ambos os cônjuges e seus filhos. A política sua vida pessoal refletia um padrão de longa resistência seguida de uma ruptura silenciosa. Após 2 décadas de casamento com Tony Poirier, o relacionamento terminou sem alarde, deixando Alexander para se reconstruir em privacidade. Ela permaneceu solteira depois disso, redirecionando sua energia para a criação de projetos autorais e o trabalho de impacto social. Em 2026, Erika Alexander tinha 56 anos e continuava ativa no cinema, na mídia e no ativismo. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 3 milhões de dólares americanos, seu legado não se baseia em excessos, mas em consistência. Michelle Thomas como Justine Phillips. Justine Phillips carregava uma doçura serena que permanecia mesmo depois de sua partida. Ela representava a ternura do primeiro amor, gentil, sincera e dolorosamente breve. Quando Michelle Thomas interpretou Justine aos 20 anos, ela trouxe uma autenticidade emocional que refletia sua própria graça frágil. Michelle Doris Thomas nasceu em 23 de setembro de 1968 em Boston, Massachusetts, em um lar criativo, porém instável. A vida de seu pai como músico em turnê implicava em frequentes ausências, deixando lacunas emocionais que moldaram sua sensibilidade. Sua carreira gradualmente revelou uma gama emocional mais ampla, especialmente por meio de seu adorado papel em Family Matters, onde o carinho e o humor coexistiam com a vulnerabilidade. Embora tenha se limitado a indicações, suas performances impactaram profundamente o público, garantindo-lhe uma legião de fãs que transcendia os padrões da indústria. Em sua vida pessoal, Michelle tinha um relacionamento próximo e afetuoso com Malcolm Jamal Warner. Era sincero, baseado em apoio mútuo e, infelizmente, interrompido pelas circunstâncias. Ela nunca se casou e seus planos para o futuro foram silenciosamente interrompidos pela doença. Michelle Thomas faleceu em 23 de dezembro de 1998, com apenas 30 anos, após lutar contra uma forma rara de câncer de estômago. Ela morreu em Nova York, deixando para trás a sensação de uma promessa não cumprida. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 500 mil dólares americanos, seu verdadeiro legado não reside em números, mas na dor persistente de uma personalidade e de uma vida que se foi cedo demais.
O tempo mudou todos os rostos que você conhecia no programa do Cosby. Alguns desapareceram silenciosamente, alguns sobreviveram a dores profundas, e outros foram marcados para sempre pelo que veio depois da fama. Olhando para o elenco de ontem e de hoje, em 2026, você acha que o tempo foi cruel com eles ou simplesmente honesto? Se essa jornada te chocou, deixe sua opinião nos comentários. E curta, inscreva-se e ative as notificações para mais histórias inéditas sobre as lendas da TV com as quais você cresceu.